Um belo sorriso e saudável pode fazer toda a diferença na nossa vida. E para falar desse assunto no Saúde em Dia de hoje, nós vamos conversar com a cirurgiã dentista, doutora Vânia Lilian Barbosa. O nosso bate-papo de hoje, então, é sobre o nosso sorriso. E a profissional de hoje, a doutora Vânia Lilian Barbosa, renomada aqui em Nova Mutum, em toda a região, vai trazer mais informações sobre esse e vários outros assuntos, todos ligados ao nosso sorriso. Doutora, muito obrigada por nos receber. Obrigada a você, Kelly, por sempre confiar no nosso serviço, e é um prazer estar com você. Doutora, há alguns anos já cuidando de vários sorrisos e todo resultado traz aí algo transformador na vida da pessoa. Eu acho que cada vez mais o bem-estar nosso, a gente vem se importando com o nosso bem-estar. E o sorriso, ele é uma parte muito importante do bem-estar das pessoas, na autoestima. Eu falo que a gente ouve tantos relatos de pessoas que não sorriem mais, e às vezes não é por falta de motivo, às vezes é por vergonha dos dentes, nunca teve a oportunidade, né? E a tecnologia também, que evoluiu muito, né? A gente sabe que tem muitas pessoas com trauma de dentista, e hoje eu acho que a odontologia ela vem para a gente mudar um pouquinho esses conceitos. Antigamente tudo era arrancar, né? Poucos eram as opções de tratamento, né, doutora? A gente tem muitos sequelados, né, atualmente. A gente fala que a odontologia, ela passou por uma fase, todos são ciclos, e teve um ciclo onde a moda era extrair os dentes e colocar dentadura. Isso daí a gente vê pessoas que hoje estão na faixa dos seus 50, 60 anos, e nós temos muitos desdentados totais. Eu acho que o Brasil é um dos países que possui o maior número de desdentados. Pelo fato da nossa saúde básica, preventiva, não ter sido nada cultural, sabe? Sim. É muito difícil até hoje a gente colocar a cultura da prevenção na odontologia. E ela era pela odontologia daquela época também. Então, atualmente, nossa, a gente tem tantos recursos. E eu sempre falo que apesar de eu fazer implante, eu amo dente. Eu amo dente. Então, sempre que eu vejo a possibilidade de manter um dente em boca, sempre vai ser a melhor opção. Há hoje N fatores, N oportunidades, tratamentos para cuidar desse dente, né? Quando se fala de cuidar, de mantê-lo. Acho que a gente tem que começar já com essas novas gerações a prevenção. Eu falo, olha, meu filho, eu tenho 2 filhos, um tá com 10 anos, o outro 8, eles nunca tiveram uma cárie. Eu não passei nem selante nos dentes deles. Mas por quê? Porque a gente tem um cuidado com a higiene. Lógico que eu trago eles a cada 6 meses pra gente revisar, olhar que tá tudo bem. Já fizemos acompanhamento com o ortodontista para qualquer problema, já nessa fase conseguir corrigir. Então a gente tem que começar a trabalhar essas gerações pequenas. E para quem já tem as sequelas, a odontologia ela evoluiu muito, assim. Eu tô numa fase, eu sempre fui muito apaixonada por odontologia. Esse ano nós completamos 15 anos aqui em Mutum, agora é dia 16 de março. Foi quando a gente, em 2006, nós começamos a atender aqui. E eu acho que essa evolução da odontologia é uma coisa apaixonante. E a gente hoje está numa época com a tecnologia, com a odontologia digital, que eu sempre venho falando muito nas redes sociais, de planejamento dos casos, tanto na parte dos implantes, quanto na parte de estética, lente de contato. Então são tantas ferramentas novas, sabe, que vem para realmente transformar o sorriso das pessoas. Hoje aqui na oficina do sorriso eu falo que o nosso maior número de pacientes é para reabilitação oral. Então é o paciente que quando ele chega na clínica, muitas vezes eu falo assim, olha, não tem como eu arrumar um dente teu. A gente, para conseguir arrumar a tua mordida, consertar, deixar tudo estável, você vai passar por uma reabilitação. E tudo isso com um planejamento digital antes, prévio. Então você hoje tem possibilidade de fazer implante onde nem ponto você dá.
não tem nem corte. Você faz uma pessoa que usa uma dentadura, você consegue em 3 dias que ela esteja com os dentes fixos na boca, sem dor. Então eu acho que essa é uma evolução que vem para realmente trazer essas facilidades para as pessoas. Sorriso se forma então desde cedo. Só para a gente falar dessa questão de prevenção um pouquinho, quando trazer? Já bebê? Tem uma idade certa? Você sabe, Kelly, que até em muitas faculdades agora está entrando junto na disciplina um pré-natal odontológico. A mulher, quando ela já pensa na gestação e depois que ela está grávida, ela deveria fazer o pré-natal odontológico. Aí vem a questão cultural, que a gente precisa transformar isso e falando, isso ajuda muito, né? Mas ele é muito importante porque os primeiros, vamos dizer assim, as sementinhas dos dentes de leite, eles começam a se formar no 6º mês da gestação. Então, desde a sua gestação, a sua alimentação, tudo isso vai influenciar na dentição do teu filho. Então, e a mulher durante a gestação também tem alguns problemas que a gente precisa cuidar e estar atento. Depois disso, depois que a criança nasce, em muitos hospitais, que eu já vi os casos no sul do país, por exemplo, já tem uma técnica de higiene dental junto com a equipe. Porque a partir do momento que a criança nasce e ela começa a ser amamentada, precisa ser feita uma higiene. Claro que é com gás, com água, soro fisiológico, água oxigenada, existem várias técnicas para isso. Então essa orientação ela já deve ser desde o começo. Mesmo sem dente, nós precisamos fazer a higiene, porque tem sapinho, tem outras doenças, estomatite, que pode atingir a criança. Mas a partir do momento que começa a nascer o primeiro dentinho, a criança ela tem que ter o acompanhamento para saber qual tipo de pasta usar, qual escova é mais adequada. São tantos detalhes, né? A gente não faz essa rotina com a criança no médico. Até a própria escovação, né, doutor? Como é o método melhor, né? E cada fase vai ter uma indicação específica, tanto de pasta, flúor, se é necessário ou não é. Tem crianças que nascem com o dente já mais amareladinho, com uma estrutura que não é tão legal. Então, eu acho que esse acompanhamento, e para a criança não ter medo. Você não pode trazer a criança quando ela tem dor, porque daí você precisa fazer um atendimento já meio forçado, sabe? Eu acho que é bem difícil. Então você fazer a prevenção, chegar com um adulto sem nenhuma cárie, sem ter feito nenhum procedimento, eu acho que é o ideal, né? Ainda na parte da prevenção, a senhora acha que existe uma faixa etária, a pré-adolescência, a própria adolescência, em que os hábitos preventivos ficam ali um pouco deixados de lado ou não recebem a atenção necessária? Ah, com certeza, né? Tem a fase que nem toma banho eles querem, imagina escovar o dente, né? E aí a gente tem que ter um cuidado mais redobrado. Eu falo que entre essa fase dos 12 aos 15 anos é onde a gente tem a maior tendência em ter cárie. Justamente por causa da alimentação, né? E por causa da falta da higiene. Hoje em dia eu falo que alimentação até, ela não seria tão importante em relação à prevenção de cárie. Aquela coisa que a gente fala, comer muito açúcar vai ter mais cárie. Não, se você tiver uma boa higiene, você não vai ter cárie. Eu sou chocolatra, eu como chocolate todo dia, eu não tenho cárie há, sei lá, mais de 15 anos que eu não tenho uma cárie na boca. Então, ele vem muito ligado à higiene, né? Então, nessa fase, a gente tem que levar o adolescente com uma frequência maior para fazer a limpeza. Hoje também a gente tem muito problema de muito alimento ácido que os adolescentes tomam, desde um tereré, um energético, alguma coisa assim. Então, a gente está tendo bastante problema de desmineralização de dente nos adolescentes. Eu acho que esse vai ser um ciclo, o próximo ciclo da odontologia. A gente vai pegar já muitos casos de erosão por causa de alimentação, por causa de gastrite, de refluxo. Então a gente está vindo aí com uma geração onde a gente vai ter muito esses problemas. E aí onde entra a tecnologia, né, para se adaptar a essa nova geração que chega, né, doutor? Diagnosticar. Eu acho que a odontologia digital agora, com as tomografias, escaneamento intraoral, os programas que nós temos de conversão de imagem, ela consegue nos fazer ter um diagnóstico muito preciso.
Então você consegue, através desses exames, fazer um controle realmente do paciente. Desde aquele paciente que às vezes tem problema de sensibilidade, que a gengiva sobe e tal, a gente consegue hoje fazer um escaneamento e acompanhar através dos meses se isso evoluiu, não evoluiu, aumentou, diminuiu. Então essa parte diagnóstica eu acho que foi a grande revolução do momento. E ainda vem mais por aí, né? Com certeza, né? Sempre vai ter, vamos equipar uns brinquedinhos novos por aí. Sempre vai ter que estudar bastante, né, doutora? Sempre, sempre. Falamos da prevenção. Quando não há todo esse trabalho de prevenção, esse trabalho preventivo, quais são as maiores queixas hoje quando o adulto vem procurar a doutora, o especialista? Quais são as principais queixas? Eu acho que a falta de oportunidade que essas pessoas tiveram na sua adolescência, né? Quantas pessoas aqui da nossa região se criaram em sítio, em fazenda, lugar onde não tinha acesso. Então nós temos muitos problemas de falta de dente, né? O implante ainda, pessoas que perderam os dentes muito cedo ou tem várias falhas, é muito comum ainda ter a falta dos dentes. E como não usou o aparelho, faltou dente, então muitas vezes a gente acaba, ainda bem que tem as lentes de contato, onde a gente consegue corrigir todas as outras imperfeições, né? Como eu falo, hoje a gente trabalha muito de uma maneira multidisciplinar com o adulto, né? Se precisar salvar os dentes, fazer um tratamento de canal, ainda a gente trabalha muito para tentar salvar os dentes realmente. E isso, reabilitar. Se precisar de implante, vai fazer implante. Se precisar lente, a gente trabalha com lente justamente para devolver um sorriso harmônico bonito, né? E sempre nesse tratamento singular, né? Nessa coisa de fazer o que você realmente precisa. Isso. Às vezes nem o que você quer, né, doutora? Isso mesmo. Você sabe que ontem eu estava conversando com um paciente que eu estou terminando a reabilitação dele e ele me disse que quando ele veio aqui, ele estava decidido que ele queria tirar todos os dentes e colocar um implante, né? Fazer um protocolo. Eu falei, eu nunca faria um tratamento desse em você, porque não é o indicado. Mesmo as lentes de contato que estão tão em alta assim, eu acho que tudo tem que ter indicação. Você entendeu? Não é porque uma pessoa chega falando que quer que a gente vai fazer. Ou que não há necessidade. Alguém, né? Você vai pegar de repente, hoje um sorriso natural, bonito, tem que ser conservado. Às vezes só um clareamento, um pequeno consertinho, uma coisinha ou outra. Então assim, acho que a gente tem que ter a indicação para cada caso. Tem caso que é caso para extrair todos os dentes e fazer implante mesmo. Existem esses casos. Já teve muitos tratamentos que eu tive que conduzir dessa forma, mas eu acho que o menos é mais, né? Mexer no que é necessário, justamente para quê? Para ter equilíbrio entre função mastigatória e estética. A gente tem que ter esse equilíbrio. Não adianta só deixar bonito e a mordida tá errada, a pessoa ter dor de cabeça, ter dor de ouvido, ter bruxismo. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E sempre a gente fala do sorriso como algo estético, né? Mas é muito mais saúde, né, doutora? Eu acho que a função principal dos dentes é mastigação e fala, né? Então, quando a gente começa um tratamento, eu sempre tenho que pensar isso. Ele falava antes do meu tratamento? Ele mastigava? Então, a função dele não está tão ruim. Não, é um paciente que ele não consegue abrir a boca para comer um sanduíche. Opa, eu tenho um outro problema envolvido. Mas o paciente, a partir daquele momento que ele já tem as funções básicas, a estética ela vem para complementar. Sim. É importante a estética, gente. Não é que estética não é importante. Eu trabalho muito com estética de dente. Mas ela é importante num conjunto da pessoa, entendeu? Tanto a cabeça tem que estar boa, porque senão tudo que você faz nunca vai agradar a pessoa. Você termina um tratamento e ela não vai ficar satisfeita. E o organismo em geral. A boca ela faz parte do resto do corpo. Então a gente tem que estar tudo em ordem. Não adianta eu fazer um tratamento estético enorme num paciente que tem refluxo, né? Ele vai acabar tendo uma outra corrosão nos dentes novamente, né? Um paciente que tem bruxismo, que tem apertamento, se ele tem um bruxismo muito grande, eu vou fazer uma lente de contato, eu vou fazer um implante e a gente vai perder esse tratamento. Então eu acho que essa análise individual, e aí vem o diagnóstico prévio a tudo, prevendo esses problemas. Antes a gente fazia os casos, esperava dar o problema para daí corrigir.
Hoje a gente consegue diagnosticar e já lançar um tratamento que vai contemplar realizar o tratamento e a longevidade desse tratamento, né? Doutora, dentro disso tudo que nós falamos até aqui, algo também que é de suma importância é ter o acompanhamento de um bom profissional. Como toda profissão, nós temos os bons profissionais e os que não são tão bons. Eu acho que isso daí depende um pouco da formação. Hoje, infelizmente, as faculdades, elas estão muito comercial, a gente vê uma carga horária muito reduzida. Então eu falo que para você se destacar hoje em dia precisa muito pouco, porque infelizmente o nível está muito baixo de ensino. Não é uma crítica realmente ao ensino, né? Como era há muito tempo atrás e como se tornou comercial. A gente vê muitas faculdades, o aluno nem se formou e ele já está fazendo um aperfeiçoamento. Então, coisa que ele tinha que aprender na graduação, por falta de horário, ele já tem que procurar fora. Isso faz o profissional levar um tempo até adquirir uma bagagem. Ninguém tem que começar sabendo tudo, mas a gente tem que ter a humildade de saber o que você está apto a fazer ou não, né? Nós temos muitos casos de retrabalho. Por quê? Por má indicação. Normalmente o retrabalho ele vem porque o tratamento não foi bem indicado, né? Ou não era a hora de fazer. A gente tem casos de implante que eu tenho que remover porque não foi posicionado da forma correta, ou porque o paciente depois do tratamento ele precisava da ortodontia e o implante não ficou bem posicionado em relação ao aparelho, a posição dos dentes após a ortodontia. Então procurar um bom profissional é importante, procurar as referências das pessoas. E é isso, tá atento a isso. A gente tem muito exame, a gente tem muita coisa complementar. Não é todo paciente, muitas vezes o paciente vem no consultório, numa primeira sessão a gente vai fazer fotografia, pedir exame, fazer escaneamento, justamente para que, mas eu só vou fazer uma restauração, uma coisa. Mas vamos te dar um diagnóstico completo. Então o paciente hoje ele também está um pouco mais atento a esses detalhes. Não é só a estrutura física que importa, né? Mas eu acho que a gente está correndo atrás, o profissional que está sempre se atualizando, que está sempre estudando, tudo evolui tanto. Eu acho que eu me formei há 20 anos atrás, se eu continuasse fazendo as coisas igual eu fazia lá, né? E ela está totalmente defasada hoje em dia. E apesar de eu saber que eu estou à frente de muita coisa, a gente não cansa de estudar, né? Tem que estar sempre indo para um cursinho. Agora em março eu já vou para o meu primeiro curso do ano também. E tá aprendendo, eu acho que é muito bom. Eu sou apaixonada, igual eu falo sempre, pela odontologia, por inovação. E eu acho que isso daí é importante. Não acerto sempre, não agrado sempre, né? Não é assim que funciona. Mas eu sei que eu tô sempre dando o meu melhor. Em cada caso, para cada paciente, eu estou me esforçando para fazer o melhor. Doutora, eu acho que outro ponto também, quando nós falamos do nosso sorriso, é estar aberto a ouvir. Procurar um bom profissional e estar aberto a ouvi-lo. Da mesma maneira que um sorriso ele vai transformar a sua vida, se você não ouvir ou querer ir num profissional querendo ouvir algo específico, isso pode trazer também um transtorno e um prejuízo incalculável, né? Nem todo caso é simples, né? Então eu acho que isso que a gente fala, você ter um bom diagnóstico hoje faz parte do tratamento. Quando a gente visualiza toda essa simulação do teu tratamento, como vai começar, como vai terminar, isso daí vai trazendo uma segurança para o paciente. É isso que eu falo, mesmo uma cirurgia ortognática grande, como foi no teu caso, né? Hoje a gente tem equipamentos onde a gente consegue fazer essa simulação e ver o resultado final antes de ir para a boca. Isso daí vai trazendo uma segurança para o paciente e essa previsibilidade que ela é tão importante nos tratamentos. Você pegar um tratamento, é muito difícil quando a gente faz retratamento, porque o paciente muitas vezes ele já vem cansado com tudo que deu errado na outra experiência, desconfiado de você se aquilo realmente vai dar certo ou não. Como a gente tem muitos pacientes que é um caso muito complexo, você dá uma opção e ele vai procurar alguém que fale aquilo que ele quer ouvir. Sim. E aí quando ele retorna, muitas vezes o negócio já está pior do que no início, né? Então não é que você tem que acreditar no primeiro, que você deve ouvir mais opiniões. Existem mais de uma técnica para resolver um caso, com certeza, né? Mas eu acho que você também não procurar sempre o mais fácil. A gente tem que procurar o que é melhor, não o que é mais fácil.
Doutora, então hoje, assim, se a doutora Vânia, se fosse para dar uma dica para todas as pessoas que vão nos assistir, a prevenção. A prevenção ela é sempre importante. E depois que você termina um tratamento, os retornos periódicos, eles são muito importantes também para você manter um tratamento correto. Desde uma pequena restauração que você faça, até um caso de implante na boca inteira, o retorno ele é muito importante, né? O menos é mais, a gente só tem que mexer naquilo que a gente precisa mexer. Mas você tá atento às coisas no início torna tudo mais fácil. Eu acho que tanto para crianças quanto para adulto, eu acho que essa é a grande dica nossa, é ter a prevenção. E a odontologia, ela tem um leque enorme, né? Hoje nós falamos da questão do sorriso, algo que nós utilizamos todos os dias, mas existe aí um leque diverso que abrange toda a odontologia, né, doutora? Hoje a odontologia, ela evoluiu para tratar toda a face, né? Tanto que nós temos hoje todo o credenciamento para fazer a parte de harmonização facial também. Mas é isso, o importante é sempre as pessoas procurarem um profissional capacitado para a área, para que ela não tenha intercorrência no tratamento, faça o tratamento uma grande reabilitação. Eu falo para os pacientes, não é fácil fazer. De todos os aspectos, até do financeiro, é um investimento alto. Mas quando ela é bem feita, é uma vez na vida. Então eu acho que a gente ter esse cuidado, fazer só o que é necessário e na hora necessária, indicar, procurar um bom profissional é importante. Doutora, gostaria de agradecer sua participação no Saúde em Dia de hoje, trazendo aí, abordando vários assuntos, sempre focando no nosso sorriso. Eu que agradeço, Kelly, é sempre um prazer levar informação para todo mundo. Com certeza. Daqui uns dias mais assuntos. Aí vamos falar um pouquinho mais específico de cada assunto, para ir tirando as dúvidas, né? É isso aí. Se você tem alguma dúvida da odontologia, deixe seu comentário e semana que vem nós estaremos de volta.